Paz do Senhor, irmãos. Amém? Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos ministrar uma palavra que eu vou estar lendo aqui, 2 livros. Você não precisa abrir porque vai estar na tela para vocês. O primeiro fica lá em Ezequiel 47, que diz assim, 47, nós vamos ler o versículo 6, 7 e 12, que diz assim: E ele me perguntou: Filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Agora lá em Mateus, capítulo 14, nós vamos ler o versículo 35 ao 36, que diz assim: Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes e suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Só até aqui. Irmãos, nós vamos começar falando desse primeiro texto de Ezequiel 47. Esse texto de Ezequiel 47 relata uma visão que o profeta Ezequiel teve acerca de um rio. E esse rio é o mesmo rio que lá em Apocalipse 22 descreve que é um rio que ele emana do trono de Deus. E esse rio, ele faz coisas que só Deus pode fazer. É um rio que por onde ele passa, ele transforma. Por onde ele passa, ele cura. Por onde ele passa, ele traz transformação, ele traz sustento, ele restaura. Então, nessa visão, o anjo ele convida Ezequiel a entrar nessas águas. E antes de ele convidar Ezequiel a entrar nessas águas, ele vai lá, mede meio quilômetro e começa a entrar com ele nessa água. E quando ele caminha por esses 6 quilômetros, meio quilômetro, ele está com as águas no tornozelo. Depois esse anjo vai lá, mede mais meio quilômetro e ele passa a caminhar com as águas na altura do joelho. Depois mais meio quilômetro, ele passa a caminhar com as águas na altura das costas. E depois ele chega em um momento que ele já não consegue mais caminhar, que ele só consegue continuar se for a nado. E nessa hora o anjo pega ele e leva ele para a margem do rio. E é interessante que a gente vê aqui que Ezequiel em nenhum momento ele parou. Ou ele quis voltar atrás. Ele só avançou. E hoje eu queria falar sobre isso, sobre quando a gente está nesse caminho de alcançar profundidade em Deus, que é um caminho que a gente não pode parar, é um caminho que a gente não pode ficar transitando entre ele, é um caminho que a gente tem que seguir em frente, que Deus ele quer que nós cheguemos a um nível de profundidade a qual a gente não consiga mais ter controle dos nossos pés, e que para a gente continuar, é só a partir do momento que a gente passa a ser totalmente governado por Ele. Que a gente seja totalmente controlado por Ele. Que a gente não encoste mais o nosso pé no chão, porque enquanto a gente estiver com o nosso pé de uma maneira que a gente consegue andar, que a gente consegue fazer alguma coisa, a gente vai tentar fazer as coisas do nosso jeito, e Deus ele quer que nós estejamos totalmente nas mãos dele. E nós precisamos, irmãos, nos render ao Senhor, ao ponto da gente ser inundado por Ele. Dele controlar a nossa vida de uma maneira total.
Porque quando nós estamos nessas águas, que são as águas profundas de Deus, nós estamos sendo levados pelo rio de Deus. E é Ele que conduz a gente. E a gente começa a avançar na presença dEle, e a gente começa a viver coisas com Ele, porque Ele tem o controle total das nossas vidas. E hoje eu queria falar sobre essa busca por profundidade. Hoje nós vamos falar um pouco sobre buscando profundidade em Deus. E aí o que tem a ver esse livro de Ezequiel com Mateus 14, que a gente também leu? Irmãos, esse texto de Mateus 14 é um texto que ele fala tremendamente comigo. Sabe, é um texto que muitas vezes, em muitas decisões da minha vida, eu me deparei com ele. E nesses dias eu estava lendo ele, e o Espírito Santo começou a falar no meu coração sobre Ezequiel 47, sobre níveis de profundidade em Deus. E aí, eu lendo, eu pensei, é isso. Jesus aqui, ele queria levar esses discípulos a um outro nível de profundidade com ele. Até porque os dois textos não têm muita coisa em comum, né? Porque os discípulos estavam no mar. Ezequiel estava ali em um rio. Os discípulos estavam num barco. Ezequiel entrou andando. Né? Ezequiel teve o anjo ali ao lado dele o tempo todo, durante o percurso dessa visão. E os discípulos não. Jesus falou para que eles fossem sozinhos para o outro lado. Eles foram sozinhos. E é interessante, irmãos, que a gente vê que como que Jesus, nessa caminhada, ele vai nos levando de uma maneira diferente, dependendo da época e da que a gente está vivendo. Os discípulos eles já tinham sido chamados, eles já tinham sido enviados, os discípulos já tinham ali recebido muitos ensinamentos de Jesus sobre o reino, eles estavam ali com Jesus o tempo todo, faziam todas as coisas juntos. Então chegou em um momento em que Jesus parecia querer experimentá-los. Eles ainda não tinham vivido uma situação em que eles estivessem sozinhos, uma situação em que a fé deles fosse experimentada e que eles pudessem ali ver como que estava a dependência deles em Deus. E Jesus permitiu essa situação. Então, nesse texto sobre a tempestade, eu queria compartilhar com os irmãos hoje 4 situações que nos remetem a esses 4 níveis de profundidade lá de Ezequiel, que eu também vou falar sobre eles. Que quando a gente olha para a vida desses discípulos, a gente vê em algumas atitudes dele, nesse texto da tempestade, algumas atitudes, algumas coisas que eles fazem, que nos ensinam a entrar nessas águas profundas, que nos ensinam a buscar profundidade em Deus. E começando aqui, lá no versículo 22, quando começa a narrar essa tempestade, que diz assim: logo em seguida Jesus insistiu com os seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-los para casa, Jesus subiu ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. É importante a gente saber aqui, irmãos, que esses discípulos eles estavam bem cansados. Eles anteriormente, se vocês lerem os textos anteriores, vocês vão ver que eles tinham participado ali com Jesus daquela primeira multiplicação dos pães. E a todo momento que eles estavam ali com Jesus, eles estavam falando com Jesus: vamos embora, já está tarde. Eles estavam ali dando sinais de que eles estavam cansados. Eles demonstravam isso. Sendo que quando eles chegaram, saíram da multiplicação dos pães, chegaram, agora a gente vai descansar. Aí Jesus vai e fala para eles: não, agora vocês vão pegar o barco e vocês vão para o outro lado. E vocês não vão, e eu não vou com vocês. Eu vou orar. Vocês vão sozinhos. E aí eles tiveram que ir, depois, mesmo cansados, eles foram para o outro lado, pegaram o barco para decidirem se eles iam ou não. Então, gente, é importante a gente ver que eles chegaram, eles pensaram que ia descansar, e naquele momento ali, Jesus insistiu para que eles fossem. Ele insistiu, e aqui é um ponto importante que eu queria falar com vocês nessa noite.
É um ponto importante, porque naquela parte ali os discípulos eles tinham que decidir se eles iriam ceder ao cansaço deles ou se eles iriam obedecer à ordem de Jesus, que era de seguir para o outro lado. Era uma decisão que eles tinham que tomar. E o primeiro nível de profundidade é a decisão. Jesus, ele deixou eles decidirem se eles iriam atravessar ou não. Ele só insistiu, falou, ele ordenou, vai para o outro lado. E quem tinha que decidir eram eles, sozinhos. Porque tem coisas, irmãos, que Jesus ele não vai fazer por nós. E uma delas é tomar decisão. A gente vai ter que tomar muitas decisões sozinhos. E Ele não vai fazer isso por nós. E se nós não decidirmos obedecer à voz de Deus, nós nos manteremos parados. Nós nos manteremos fora da vontade dEle, sem sair do lugar. E Jesus fez isso, Ele falou, agora vocês decidem, porque eu estou indo orar. E saiu de perto e deixou eles sozinhos. E hoje, irmãos, nós vivemos um tempo de procrastinação. E principalmente quando se diz respeito às coisas do alto, às coisas de Deus. As coisas de Deus, elas não são sempre deixadas para decidir depois. Eu vou depois, eu vou quando eu estiver mais velho, eu vou quando eu puder, eu vou quando eu sair desse trabalho, eu vou quando eu tiver mais dinheiro. E vai sempre deixando para depois. Uma coisa que às vezes Deus está queimando no seu coração e falando, é para agora, não é para depois. Decida-se agora. E a decisão é esse primeiro passo para você entrar nesse nível de profundidade. E ela não é o menos importante só porque ela é o primeiro passo. Pelo contrário, a decisão é onde tudo começa. A partir do momento que a gente toma uma decisão em Deus. Então decida hoje obedecer à voz de Deus, decida seguir nessa direção que Deus está dando para você. E aí sim você vai começar a entrar em águas profundas, vai começar a andar em profundidade, mas é preciso ter coragem. Coragem para tomar uma decisão. Ter coragem, dar o primeiro passo e acreditar e ter essa certeza de que esse primeiro passo ele pode ser sim o início de muitas coisas. E depois eu peguei um texto aqui, texto que fica em João 6, do versículo 18 e 19, que fala também desse mesmo texto sobre Jesus andando sobre as águas. Diz assim, logo, um vento forte veio sobre eles e o mar ficou muito agitado. Depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente viram Jesus caminhando sobre o mar em direção ao barco. Irmãos, após eles terem decidido obedecer Jesus, é bem claro, é importante deixar isso bem claro, eles decidiram obedecer Jesus e ir para o outro lado. Após eles decidirem obedecer Jesus, entrarem no barco, e quando eles estavam no barco para o outro lado, o barco ele foi alcançado por um vento forte, o mar ficou agitado, e eles ficaram ali remando no meio dessa tempestade, nessa dificuldade, por aproximadamente 6 quilômetros. Aí talvez a pergunta que não quer calar é, mas eles não estavam obedecendo a Jesus? Eles não estavam fazendo a vontade de Jesus, que era ir para o outro lado? Como assim uma tempestade dessas? Como assim uma tempestade em direção a uma ordem que Jesus te deu? Porque quando nós decidimos obedecer à voz de Jesus, não vai ser fácil. Vai ter um vento forte, vai ter o mar agitado, vai ter desertos, vai ter furacão, vai ter tudo dentro desse pacote, irmãos, mas também a gente vai ter Jesus em todo o momento com a gente, em todos esses momentos, Jesus ele vai passar conosco. Essa é a certeza que nós temos. E o nosso mal, gente, às vezes é pensar que Deus ele só está em ventos aparentemente favoráveis. Se fosse assim, essa tempestade aqui ela nem existiria. Afinal, eles estavam obedecendo a Jesus. E Jesus ele também usa tempestades para aprofundar corações nele. Muitas vezes ele vai usar tempestades e dias difíceis. E essa travessia,
ela poderia ser uma travessia tranquila. Eu até acredito que eles tiveram muitas travessias tranquilas. Não, uma travessia sem emoção, tranquila. Mas parece que Jesus ele permitiu ali uma travessia com bastante emoção, tipo aquele macuco safari lá de Foz, para eles ficarem bem agitados, sabe? Porque ali só anda quem quer emoção. Quem quer emoção, e Jesus ele queria emoção. E por que ele queria emoção? Tudo para que eles remassem. Tudo para que eles começassem a pedir por socorro mesmo. Tudo para que eles olhassem para Deus. Sabe, porque às vezes é preciso. Porque barco parado não chega a lugar nenhum. Às vezes é preciso mesmo balançar um pouco. Porque quando está tudo bem, muita gente nem olha para Deus. Mas quando as coisas começam a apertar, aí olha, aí clama, ora, faz jejum, faz tudo o que é preciso. Porque as coisas começaram a apertar. Então, às vezes é importante que aconteça. E a gente vê também, gente, que muitas pessoas, elas tomam uma decisão. A decisão ela é difícil de tomar, mas muita gente toma a decisão. A pessoa, ela decide entrar no barco, decide ir em direção a Deus, ao que Deus quer. Sendo que aí depois que ela entra no barco, acontece uma coisa estranha. Que ela entra no barco, ela toma a decisão e ela fica assim, de braços cruzados, esperando as coisas acontecerem por si só. E agora, vamos ver no que isso aqui vai dar. Deus mandou fazer, eu fiz, agora vamos ver para onde que Deus vai me levar isso aqui. E não é assim, gente. Não é só porque a gente tomou uma decisão em Deus que as coisas vão fluir. Sabe? Que a pessoa pensa assim, não está fluindo, então não é de Deus. Que eu estou aqui parado, eu estou onde Ele me mandou e nada está acontecendo. Não é assim, gente. Sabe? E se você não... E muita gente às vezes olha para a dificuldade, sabe? E não consegue prosseguir, porque olhou para uma dificuldade. E a segunda coisa que eu queria falar desse nível de profundidade, gente, é o esforço. Não sei se alguém aqui já experimentou andar com a água na altura do joelho por muito tempo. Vai, anda. Por muito tempo para você ver se você não vai ficar cansado. Eu atualmente estava lá em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, aí era aquela praia assim que você andava, um maior tempão, com a água no joelho, na altura do joelho. Eu fui andando o máximo que eu pude. Aí quando eu estava lá, numa distância que eu estava bem longe, vendo a Adriane pequenininha na areia, aí ela, Richard, vamos embora. Eu falei, poxa, bem que podia ter um barco aqui agora. Ou alguém para me pegar e me botar lá na areia, porque foi cansativo chegar lá, por mais que eu estava tirando aquela onda para chegar lá. Então, gente, é cansativo. Sendo que o mais duro é que tem muita gente se esforçando na coisa errada. Tem gente que dá o suor por trabalho, se estressa, dá o suor por dinheiro, dá o suor para ter o melhor carro do ano, o melhor celular, e se complica, se esforça, quase adoece por coisas passageiras e coisas que não valem a pena. Mas quando é para Deus, nada. Tudo para Deus é cansativo. Não está cansado para ir para o churrasco, mas se cansa para ir para a escola bíblica. Não se cansa para ir passear no shopping, mas se cansa para vir no culto. Não se cansa para fazer passeio e tantas outras coisas, mas quando é para orar, para buscar a Deus, está sempre cansado. E ficar remando sem Jesus é inútil. É perda de tempo. Então, mesmo que você esteja na direção de Deus, vai existir dificuldade, e se você não fizer nada, você não vai sair do lugar. E o mal é o que muita gente pensa, que porque tomou uma decisão em direção a Deus, pode ficar parado, esperando que tudo vai fluir, como se estivesse esperando Jesus ficar empurrando, ou puxar ele pela mão, vem meu filho. E muitas vezes Jesus ele não vai fazer isso. Jesus ele vai te dar um toque. Você tem que fazer isso. Mas ele não vai te puxar pela mão e nem ficar te dando empurrãozinho, porque o esforço tem que partir de nós.
E lá em Mateus 11:12, olha o que diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, se eu não me esforçar para orar, se eu não me esforçar para orar, ler a palavra, para jejuar, para obedecer a Deus, para largar as coisas que me afastam de Deus, isso não vai acontecer de uma maneira tão simples na minha vida. Não vai entrar como uma disciplina tão simples assim na minha vida. Eu falei isso com os adolescentes da última vez. Quem estava conversando sobre isso, porque muitos deles estavam falando comigo, eu tenho dificuldade de manter isso na minha vida, leitura bíblica, oração. Eu falei, tem coisas que você vai ter que se esforçar, porque vai ter dia que você não vai acordar cheio de vontade de ler a Bíblia. Vai ter dia que você não vai querer orar. E você vai ter que orar. Você vai ter que se esforçar para isso acontecer. Então, gente, caminhar em direção à vontade de Deus não é fácil. E é necessário um esforço diário. Todos os dias. Porque se a gente ficar parado, achando, não é bem assim não, né? Eu estou aqui, as coisas vão acontecendo. Eu já estou aqui na presença de Deus, já estou vindo para a igreja, as coisas vão começar a acontecer. Não vai. O esforço é fundamental para que a gente possa ter profundidade em Deus. E aí depois, lá no versículo 25, a gente vê aqui, que a palavra vai dizer aqui, que por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma? Gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Interessante, irmãos, é que a tempestade estava aqui acontecendo, os discípulos estavam remando, o mar agitado, e apareceu alguém andando sobre as águas. Era alguém, porque a palavra começou falando que era alguém, porque eles até pensaram que era um fantasma, que ainda não tinha se revelado quando ele chegou. Mas em algum momento Jesus se revelou, ele falou, sou eu. Quando ele falou, sou eu, todos ali ficaram indesculpáveis, todos sabiam que era Jesus. Mas só Pedro saiu do barco e foi até Jesus sobre as águas. Gente, é impressionante como que Pedro, mesmo ele vendo que Jesus ele já estava vindo a caminho, e já estava seguindo em direção ao barco, ele sabia, ele queria chegar mais rápido, ele queria chegar logo até Jesus, porque ele sabia que Jesus seria a solução daquele problema. Ele sabia que a solução era estar perto de Jesus, e quantas vezes, irmãos, a única solução da nossa vida é estar perto dele. Só ele. Só ele estando perto. Então Pedro, ele só não estava dentro do barco, como ele estava comprometido com o barco. Porque o barco era o que estava levando eles em direção ao propósito de Jesus para eles. Jesus tinha um alvo para eles, o alvo era chegar do outro lado. O barco ali era o instrumento para isso. E ele estava comprometido. Pedro sabia que remar naquela situação ali, só ficar remando, não ia adiantar, ele precisava de algo mais. Então, irmãos, é possível sim você estar dentro do barco e mesmo assim você não está comprometido com ele. E como assim? Talvez você tenha tomado uma decisão. Talvez você esteja se esforçando por ela, se matando por ela, se estressando por ela, perdendo o sono, adoecendo, e mesmo assim, o seu coração não está nela. Você só está se cansando. Então a gente vai percebendo que uma atitude puxa a outra, porque não é possível a gente se esforçar por uma coisa que a gente não se decidiu fazer. E também não é possível a gente se comprometer por uma coisa que a gente não tem se esforçado ou se dedicado por ela.
E o comprometimento, irmãos, ele não é ativismo religioso, sabe? O comprometimento é você se entregar de verdade ao que Deus espera de você. Você já se perguntou o que Deus espera de mim? A ordem de Jesus era chegar do outro lado. E Pedro, ele estava comprometido com isso. Ele se comprometeu. Nós vamos chegar do outro lado. E quando nós nos comprometemos com algo, a gente não consegue mais ser omisso com relação àquilo. A gente não consegue mais fingir que algo não está interferindo na nossa vida. A gente não consegue mais não sair da nossa zona de conforto. Porque o problema da zona de conforto é justamente esse, é o não me comprometer. Porque a gente pensa assim, eu não estou fazendo nada, então está tudo bem. E às vezes o que Deus quer é que você faça alguma coisa, não fazer nada. Sabe, e há um tempo atrás, Deus ele me confrontou com uma coisa bem complicada assim em mim, que era uma coisa que eu carregava por anos assim na minha vida, que eu sempre fui muito assim. Eu, quando era criança, assim, que eu ia brincar, eu sempre preferi brincar sozinho, eu sempre tive aquela coisa assim de fazer tudo sozinho. Eu gostava de fazer sozinho as coisas. Então meu irmão vinha brincar comigo, não, me deixa em paz. E às vezes ia todo mundo para a rua, eu até brincava, mas eu preferia, se falasse assim, você prefere o quê? Ficar sozinho ou com a multidão? Eu prefiro ficar sozinho. Então eu comecei um tempo, quando eu estava trabalhando na igreja, e eu sempre pegava coisas que me deixavam sem contato com as outras, com as pessoas. E Jesus, ele me confrontava, falava assim, você precisa estar ali. Você precisa testar tudo isso que você está aprendendo sobre mim, você precisa estar ali entre as pessoas para você colocar em prática. Mas eu falava para Jesus assim, não, mas eu estou trabalhando aqui, eu estou fazendo um montão de coisa. Por que eu tenho que fazer isso além disso? Não estou fazendo nada de errado. Não é nada de errado. Estou trabalhando. Mas o que Deus queria de mim era, sai dessa tua zona de conforto. Você quer ficar sozinho? Você quer ter o seu espaço, você está apegado ao seu espaço. E o seu espaço no meu reino, ele não é seu. Ele é teu e dos seus irmãos. E eu tive que sair da minha zona de conforto. Aos poucos. Mas eu fui saindo. Então não adianta, eu estava me esforçando, trabalhando, falando, meu Deus, eu estou fazendo um montão de coisa. Mas faltava eu fazer algo mais. Porque não adianta tanto esforço sem comprometimento, porque só o comprometimento que ele vai me levar a ter excelência nas coisas que eu faço para Deus. Como diz lá em Colossenses 3, 23 e 24, tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então, quando Jesus falar, venha, assim como ele falou para Pedro, venha e anda sobre as águas, nós precisamos sair dessa zona de conforto, irmãos. E a gente precisa pisar nas águas. Mesmo que ela não seja um ambiente favorável, mesmo que ela seja onde você não está acostumado a andar, porque ninguém está acostumado a andar sobre as águas. Saia, porque a zona de conforto é o único lugar que mesmo desconfortável, ela continua confortável. Então Pedro, ele abriu mão daquilo que estava prendendo ele e enfrentou o medo. Ele saiu do barco, que era o lugar onde poderia dar mais conforto para ele. Afinal, por mais que estava ali no meio de uma tempestade, era o lugar mais seguro. E qual tem sido a tua zona de conforto? O que é aquela coisa que você não tem aberto mão em nada por Jesus? Será que é o teu momento de descanso? Será que é a sua timidez? Será que é as coisas que você tem feito aí que não agrada a Deus? Será que é o seu espaço, como assim foi comigo? Será que é o seu tempo?
Será que são seus medos, os seus momentos de lazer e tantas coisas? Os discípulos, irmãos, eles continuaram no barco mesmo no meio da tempestade. Isso acontece com muita gente. Então saia da sua zona de conforto, saia daquilo que te prende. Seja comprometido, não seja só um esforçado. A palavra esforçado caiu em demérito, gente. Hoje, quando as pessoas falam que alguém é esforçado, é quase falando assim, ele não faz nada direito, não. Sabe? Então, vamos nos esforçar sim. É importante que você se esforce. Mas mais importante ainda é que você seja comprometido. Então, quando Jesus falar, sai do seu barco, fala, eu vou, eu estou indo. Não deixe para depois, não deixe as coisas melhorarem, não deixe para mais velho. Faça hoje. Saia do seu barco. E continuando aqui, lá no versículo 30 e 31, começa a falar aqui sobre Pedro, mas quando ele reparou no vento forte e nas ondas, ele ficou aterrorizado e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele, porque você duvidou. Mesmo após Pedro ter enfrentado medo, ele olhou ali para o vento, ele olhou para aquele mar agitado, ele começou a ter medo. E naquela hora ali ele começou a afundar. E ele passa ali a depender única e exclusivamente de Jesus. E ele começou a gritar, salva-me. E no mesmo instante Jesus segurou a mão dele. E eu queria falar sobre o quarto nível, que é a dependência. A dependência de Pedro, irmãos, ela começou quando ele começa a andar sobre as águas. Porque ele sabia para onde ele estava indo. Ele olhou para Jesus, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando. Então, quando ele decidiu, eu estou saindo do barco, ele começou a andar na direção de Jesus. Ele estava indo muito bem, sendo que em algum momento ele começou a olhar para o vento, para o mar agitado, para aquela dificuldade. E aí ele começou a cair. E quando ele começou a cair, Jesus segurou ele. E eu fiquei pensando que Jesus segurou ele porque ele já estava no caminho de dependência. E hoje, irmão, você tem andado com essa certeza que se você cair, Jesus te segura? Você tem andado com essa certeza? Se eu cair, eu tenho certeza que Jesus está aqui para me segurar. Porque Jesus está pronto a segurar aquele que depende dele. Sabe, porque a gente se aventura a andar sobre as águas sem Jesus. E quando vier a dificuldade? E quando o vento soprar? E quando o mar agitar? Quem vai te segurar? Não se aventure, irmãos. Traga Jesus para andar com você, para depender dele. Então, a partir do momento que ele começa a andar sobre as águas, ele já não tem mais o pé dele no barco. Que foi o que eu falei lá no início. Ele se torna totalmente dependente de Jesus. E nós falamos aqui sobre os níveis. O nível da água no tornozelo, no joelho, na cintura. Em todos esses níveis, a gente anda com o nosso pé no chão. Mas o quarto nível, que é quando nossos pés já não estão no chão, que nós não podemos fazer mais nada, é o momento que Jesus, ele toma o total controle da nossa vida. É quando a gente começa a entender que não é a gente. E Ezequiel também teve o profeta Ezequiel também teve esse momento lá. Ele estava caminhando, e chegou um momento que ele só conseguia continuar nadando. E foi quando o anjo levou ele para a margem. Porque na dependência é assim, irmãos, nosso pé ele já não toca no chão. A gente perde o controle total. Quem governa a nossa vida é Deus. E é nesse lugar
por mais estranho que ele pareça talvez para alguém, é nesse lugar de águas profundas, onde o nosso pé não alcança, é que Deus ele quer nos encontrar. E lá em João 15, 4 ao 5 diz assim, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Que a resposta é melhor para a nossa dependência de Deus do que esse versículo. Sem Ele, em outras palavras, a gente não é nada. Só com Ele que a gente consegue. E, irmãos, os nossos pés, eles poderão falhar. Assim como Pedro olhou, nós também vamos olhar. Vai ter hora que a gente não vai saber o que fazer. Porque tem coisas que a gente não sabe como fazer. Tem coisas que a gente não consegue fazer. Tem coisas que são impossíveis para nós mesmos. Tem coisas que a gente não vai saber fazer direito. Senhor, eu não sei falar direito. Senhor, não me coloca nisso não. Meu Deus, eu sou incapaz de fazer isso. Mas quando você está nesse quarto nível, no nível da dependência, eu vou estar tão envolvido pelas águas de Deus, que eu sei que eu não faço mais nada por mim mesmo, mas quem faz através de mim é Deus. É Ele que controla a minha vida. Então não sou eu. É Ele que está fazendo. E por isso que esse nível é tão importante. Então eu vou amar o próximo porque eu sei que é a vontade de Deus. Eu vou conseguir porque eu sei que é Deus que me ajuda. E mesmo que em algum momento, talvez da sua vida, esteja tudo contra você. Porque tem momento que é assim, gente. Tudo contra você. E você vai olhar para esses momentos. Você vai estar tão envolvido e você vai saber, eu vou suportar, porque eu sou dependente de Deus. E independente do que eu estou vivendo, é Ele que me sustenta. Aleluia! Esse caminho de profundidade, irmãos, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. É um caminho que você só avança. E talvez se você tiver a percepção que, eu já não estou mais tão profundo em Deus como eu estava. É bom você parar para pensar, porque talvez você esteja retrocedendo. Porque é um caminho que a cada dia você está mais próximo dele. Você está mais íntimo dele. Você conhece mais sobre ele. Você reconhece a voz dele. Você sabe quem ele é na sua vida. Esse é o caminho de profundidade. Esse caminho de que você, meu Deus, eu já fui, eu já fiz, e de repente, agora eu não faço mais. Você está andando para trás. Deus, Ele quer uma nova caminhada, Ele quer uma caminhada para frente. E por que eu preciso de profundidade em Deus? Deus, Ele quer nos tirar do raso. Deus, Ele quer nos tirar do raso, Ele quer ter relacionamento. E esse relacionamento que Ele quer ter conosco, não é um relacionamento só para a gente ficar cheio, não. Ele quer que a gente transborde dEle. E para que Deus Ele quer que a gente transborde dEle? É para eu ficar andando por aí, falando que eu sou um cheio de Deus? Deus trabalha na minha vida, Deus faz tudo através de mim? Não! Aquele que transborda de Deus, ele respinga em alguém. E esse é o Evangelho de Jesus. É um Evangelho no qual você se enche dele, você busca dele, e você alcança alguém através da sua vida. Esse é o Evangelho de Jesus. Porque quando nós caminhamos em profundidade,
Com Deus a gente não pode esquecer de uma coisa, que tem o outro lado do rio. Tem o outro lado do mar também. E esse outro lado do rio, e esse outro lado do mar, é o propósito de Deus para aquele que o ama, para aquele que o serve, para aquele que caminha com Ele, que vive por Ele, que é alcançar alguém. Deus não enche ninguém para ficar só cheio, mas para alcançar alguém. Eu queria convidar o Ministério de Louvor. Eu vou terminar aqui lendo os 2 últimos versículos que eu li no início, que é Ezequiel 47:12, que diz assim: árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas margens do rio, suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Mateus 14:36. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos que nele tocaram foram curados. Aleluia. Não é nada sobre nós, irmãos, essa profundidade. É sobre Ele. É para ser gasto por Ele. Porque do outro lado do rio, como a gente acabou de ler, nós seremos como uma árvore plantada. Uma árvore plantada, em que os nossos frutos, os frutos que nós produzirmos, serão alimentos para alguém. As nossas folhas, aquilo que você mostra, aquilo que você revela, será saúde para alguém. Do outro lado, quando você chegar, você vai ser um instrumento de cura, um instrumento para pregar o Evangelho. O outro lado é preparado para aquele que se aprofunda em Deus. Mas isso só vai acontecer se nós buscarmos profundidade nele. Não tem como. E hoje eu quero que você se coloque de pé, nós vamos orar juntos. Eu quero que nessa noite você talvez esteja com esse mar na sua frente. Esse mar agitado, o vento soprando, e aí você tem que tomar uma decisão. Você vai obedecer a Jesus? Você vai seguir adiante dele, mesmo que ele esteja soprando, mesmo que esteja agitado? Ou você vai decidir ficar parado, olhando para ele? Quero que você cante esse louvor agora. Quero que você, durante esse louvor, você ore agora. É você que vai orar. A decisão de orar vai vir de você. Você que vai orar. Você vai orar e você vai falar com Deus agora: Senhor, não quero mais ficar só pensando nessa decisão, não. Eu quero tomar ela agora. Senhor, eu não vou fraquejar, não. Eu quero me esforçar, eu quero passar por esse mar. Senhor, eu cansei de ser só um esforçado, de ficar me cansando nisso. Eu quero me comprometer com algo. Eu quero fazer algo diferente na sua presença. Eu quero me comprometer, Senhor. Feche seus olhos agora. A voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamar.
és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia, nós falamos aqui sobre dependência. E nessa hora, irmão, nessa hora eu não sei como você está. Talvez você esteja aqui com esse sentimento. Eu não consigo me entregar totalmente a ti. Eu não consigo entrar nesse caminho em que eu posso confiar no Senhor totalmente, Pai. Que eu possa andar sobre as águas. Que eu possa andar sem medo, sabendo que o Senhor está comigo. Nessa hora, Senhor, o Senhor venha trazer o coração dos teus filhos. Confiança e dependência. Sabendo, Pai, sabendo